Oi, pessoal. Obrigada, João, por ter passado a bola e ter feito uma aula incrível sobre os fatores intrínsecos que envolvem a sua dor lombar, a nossa dor lombar, a dor lombar de todo mundo. Mas, como a gente sabe, nem sempre a dor lombar é disparada por fatores que surgem da gente. Então, sem dúvida nenhuma, genética, hereditariedade, alterações degenerativas fazem parte de fatores que influenciam o desenvolvimento da dor lombar. Mas existe um mundo de outros fatores que vão influenciar. E pasmem, muitos deles você nem imagina que podem fazer isso. Os mais comuns, e que muita gente já relaciona, e você mesmo já deve ter ficado preocupado, são os equipamentos. Então, dificilmente você já não ouviu, troca o seu colchão deve estar velho, muda o travesseiro, olha esse tênis que você está correndo, já tem mais de 2 anos, vamos trocar. Olha, você é muito alto, essa cadeira que você usa é muito baixa, sem dúvida. Então, se você hoje exerce uma função, seja um aluno, seja já a nível superior, onde você precisa se estabelecer numa mesma posição por muito tempo, isso precisa ser visto com muita cautela. Então, se é a sua realidade, sem dúvida nenhuma, a altura do equipamento que você usa, se é um computador, será que ele está na altura dos seus olhos? Se é uma cadeira, será que ela permite que você mantenha uma angulação onde a sua flexibilidade hoje consegue te colocar? Sem dúvida, por quê? Para você ficar sentado numa posição por muito tempo, é importante que você tenha um mínimo de mobilidade, flexibilidade tecidual, para representar as curvas que deixam os tecidos ao redor de uma maneira mais relaxada ou com um mínimo de tensão. Exatamente como o João falou na aula anterior, imagina que você acorda de manhã com um pote cheio de energia para gastar durante o dia. Se você gasta essa energia de forma desnecessária, com maus hábitos, equipamentos que não são feitos para você, sob medida, ou fazendo tarefas com qualidades de baixo nível, então possivelmente você vai descartar essa energia que é extremamente necessária, por exemplo, para uma atividade física. Então, você que estava sedentário, imaginava, nossa, agora eu vou começar minha atividade física, só que os seus hábitos ou maus hábitos continuam. E aí você dá início a uma atividade física, grandes chances ou é possível que você venha se machucar. E quem você vai culpar? Os seus maus hábitos ou a atividade física que você acabou de começar? Eu tenho certeza que você vai dizer que é a atividade física que você acabou de começar. Mas a grande pergunta é, será que você estava preparado para começar ela da maneira que você começou? Ponto de interrogação. Então, além desses fatores extrínsecos, como equipamento, que sem dúvida são importantes, mas não são essenciais, existem outros fatores que você deve tomar cuidado e eu vou chamar sua atenção em relação a eles. Por exemplo, os aspectos sociais. Como você hoje encara o seu trabalho, a sua função? Você gosta do que você faz? As pessoas que você trabalha, você tem um bom relacionamento? Vou contar para vocês sobre um estudo que foi feito numa grande empresa que apresentava um número grande de profissionais que se submetiam à solicitação de afastamento de trabalho por dor lombar. Então, essa empresa contratou uma equipe que foi lá e fez a análise ergonômica de cada funcionário, ajeitou a cadeira, o computador, a mesa, de todo mundo, na expectativa de voltar 1 ano depois e colher melhores frutos, ou seja, o que seriam os melhores frutos? Uma diminuição de número de pessoas que se afastavam daquela empresa de trabalho por conta de dor lombar. Sabe qual foi a surpresa dos pesquisadores? É que não houve mudança nenhuma. Sabe por quê? O principal componente para aqueles funcionários chamava-se insatisfação com o chefe. Então, se hoje você se enxerga num trabalho onde você precisa trabalhar em equipe, se você precisa se remeter a uma pessoa, é de extrema importância que você tenha um bom relacionamento. Então, sim, o bom relacionamento no trabalho, ou o mau, no caso, é um fator extrínseco que influencia a sua dor lombar. E o interessante é que essa insatisfação no trabalho, ela
muitas vezes se estende ou às vezes até se inicia no ambiente familiar. Então, hoje, se a sua relação em família, seja com seus pais, irmãos ou até esposa, marido e filhos, não está no momento, né, ideal, não está num bom relacionamento, isso é um fator extrínseco que vai influenciar a sua dor lombar, possivelmente não alterando a sua estrutura física, né? Não significa que esse mau relacionamento vai aumentar ou acelerar o processo degenerativo do seu disco, mas ele abaixa a sua tolerância. Ele cria, né, uma incapacidade sua de absorver o que a gente chama de hormônios da felicidade, todas as serotoninas, né, que vão ajudar você a ter uma atitude mais positiva quando você perceber que está com um desconforto. Você já percebeu que em outros momentos um desconforto acometeu o seu corpo e você teve um olhar diferente sobre ele e seguiu em frente ou contornou a situação de outra forma? E por que agora não está acontecendo isso? Então, esse é um olhar muito importante. Um outro fator extrínseco e que também não tem a ver com a sua relação em família ou relação em trabalho é como está a sua motivação e o seu nível de interesse sobre as coisas. Então, a gente passou agora momentos muito delicados, né? Uma pandemia, onde precisamos nos afastar de pessoas queridas, ou de atividades que nós gostávamos. Então, muitas pessoas se percebiam desmotivadas, quase como num nível leve depressão. Então, qual é o olhar que você tem hoje sobre isso? Você se imagina motivado? Você tem crenças que são positivas em relação ao futuro da sua dor lombar? Ou você não acredita que você tem um bom futuro? Então, se o seu mau futuro ou o seu bom futuro está relacionado ao seu exame complementar, o João falou com muita propriedade na aula anterior que a relação entre o exame complementar e o seu prognóstico, ela, hoje na literatura científica, ela é muito baixa. Em outras palavras, eu posso apresentar aqui inúmeras pessoas com idades distintas, 20, 30, 40, 50, até 80 anos, que sim, apresentam alterações estruturais, mas são assintomáticos. Ou seja, ter a presença de uma alteração estrutural hoje não define se você vai ter ou qual será o seu prognóstico uma vez você desenvolvendo a dor lombar. O que garante realmente o seu futuro positivo no tratamento da sua dor lombar é como você vai gerenciar todos esses fatores falados, tanto intrínseco quanto extrínsecos. E eu ainda não terminei sobre os fatores extrínsecos. Tem um fator que eu sei que muita gente tem, usa e que não é uma boa influência, que é o fumo, né? Então, o fumo hoje a gente sabe que reduz o fluxo sanguíneo e a oxigenação de estruturas como o disco. E isso sim pode afetar e acelerar o processo degenerativo. Mas, por exemplo, se eu colocar, com a pesquisa do Cooper, comparou, né, 10 mil pessoas em relação ao desenvolvimento de doenças crônicas, né, sedentarismo versus fumo versus estar acima do peso, de todos esses três, o sedentarismo foi o pior dos males. Então, se você hoje tem esse mau hábito de fumar, então, pelo menos procure se manter ativo e não estar acima do peso. E se você está acima do peso, não deixe de fazer exercício, pelo amor de Deus, evite fumar. E se você é sedentário, pelo amor de Deus, deixa de ser sedentário e vai à luta, precisa praticar. Mesmo que você hoje tenha uma profissão que mantenha você numa mesma posição. Existe a possibilidade de ter atividade hoje, mesmo na mesma posição. Então é girar o pescoço, né? É abraçar uma perna, abraçar a outra, ir com a mão em direção ao chão, é colocar o celular para despertar a cada 30 minutos, se levantar ali na mesa mesmo e continuar trabalhando. Ou seja, a atitude sua com relação ao seu problema é que precisa mudar. Esse talvez seja o fator extrínseco mais desafiador
para que a gente possa tocar a vida. Mas a gente está aqui para ajudar você, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os fatores subjetivos que envolvem a sua dor lombar, auxiliando a nossa metodologia de como descomplicar a sua dor lombar.